mas vamos falar de algo que também é importante, porque fez 165 anos no dia 1 que foi criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então hoje vamos tentar ver como é que ela foi criada e porquê é que ela foi criada, o que é que ela trouxe, o que é que ela ainda nos traz aos dias de hoje, uma vez que Kardec, como sempre, super atual aos dias de hoje, e não vou alongar mais porque vamos tentar esmiuçar aqui um pouco isto. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por vezes abreviada por SPEE, em francês tem um nome mais engraçado, que é Société Parisienne d'Études Spirites. Foi a entidade fundada por Allan Kardec a 1 de abril de 1858, com o objetivo específico de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e pesquisa do Espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo do seu regulamento. O Livro dos Médiuns, no capítulo 25, está lá todos os artigos constituintes da sociedade. E já foi há uns anos atrás, mas se o lermos, são linha fundamental para qualquer criação de uma sociedade, seja ela espírita ou não. O artigo número 1 diz que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, como o próprio nome sugestiona, teve a sua sede em Paris, em França, mudando de endereço em algumas circunstâncias. Kardec foi escolhido por aclamação o primeiro presidente, sendo reeleito sucessivas vezes até a sua desencarnação em 1869. Contava com a colaboração de vários médiuns, pelos quais seus membros interagiam com os espíritos comunicantes e tinham o mentor, que seria São Luís, como patrono espiritual dos seus trabalhos. Por que é que houve a necessidade de criar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Aparece a necessidade de se criar um local próprio, com condições físicas para todo o grupo participante e para que os trabalhos se realizassem na maior harmonia e ordem. Na altura, e Kardec explica isso nas obras póstumas, a reunião era feita em casa dele. 10, 15, 20 pessoas, mas às vezes eram mais, eram 30, ou 25, ou até mais do que 30. Não tinha espaço. E houve a necessidade de escolher um espaço físico para que se pudesse ter todas as acomodações necessárias para que esse estudo se realizasse. Isto acontece também com esta casa, não sendo do meu tempo, mas tive o prazer e tenho um áudio que o nosso companheiro José António gravou e contou, que é a história deste centro, que também começa por reuniões particulares em casa de um companheiro, passa depois por a construção de um espaço mais pequeno e, entretanto, estamos hoje todos aqui reunidos porque houve também a necessidade de ter um espaço maior para albergar todos os quantos aqui nos encontramos. Então Kardec, nas obras póstumas, traz a descrição do porquê é que foi criado da forma mais explícita e específica, pronto, para explicar qual era a causa. Então ele diz que já havia 6 meses em que realizava em minha casa, na Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos, às terças-feiras. A senhora Hermance Dufault era a médium principal. Conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões pelo caráter sério de que se revestiam e pelas questões que ali se tratavam. Portanto, a reunião acontecia com mais pessoas do que seria suposto, não tinha espaço,
Mas o principal interesse, o principal foco era as reuniões sérias, era aquilo que era tratado lá. Portanto, não era uma reunião de caráter frívolo, não era uma reunião só para fazer questões aos espíritos sem um fundamento. Portanto, era uma coisa que era feito com pés, tronco e membros, cabeça, com tudo direitinho. Então Kardec diz-nos que lá não raro compareciam príncipes, portanto, pessoas com nomes sonantes, personagens de alta distinção, e como nada cómoda pela sua disposição, a sala onde nos reuníamos se tornou em breve muito acanhada. Alguns dos frequentadores deliberaram cotizar-se para alugar uma que mais conviesse. Nesta altura, alguns frequentadores decidiram ou propuseram a Kardec: vamos então criar uma sociedade, cada um vai ter uma cota, como se fosse, por exemplo, uma equipa de futebol, um clube de futebol, em que nós vamos pagar uma cota para ter acesso ao estádio, porque isto também gera custos. Ter um centro espírita gera custos, não podemos ser ingênuos nesse sentido. O centro espírita vive da venda de livros e das cotas. Então, para termos um espaço específico, é preciso que existam associados. E é isto que propõe a Kardec. Vamos ter um espaço maior? Sim, senhor. Então, nós colocamos à disposição para pagar uma cota e assim temos todas as comodidades para poder ter o estudo correto da doutrina. Então fazia-se necessária a autorização legal a fim de evitar que a autoridade nos fosse perturbar. Isto também é uma questão interessante que eu não fazia ideia, mas quando comecei a fazer o trabalho é que descobri. Na altura, uma vez que o rei tinha já sofrido um ataque já agora vou mostrar uma coisa e passamos já ao que eu ia dizer. Isto era a carta que Kardec fez para pedir autorização para se criar aquela sociedade. Na altura, o rei sofreu um ataque por um grupo. Portanto, foi como se estivessem a fazer um pouco Exemplo. Hã? Um pouco exemplo. Desculpa. Exemplo daquilo que aconteceu na altura que estávamos com a ditadura, em que ter mais do que 2 ou 3 pessoas juntas já era como se estivessem a fazer um conluio contra o governo. Aqui era igual, portanto, mais de 20 pessoas era considerado um ajuntamento e que estivessem a preparar algo para atacar o rei. Então havia a necessidade de pedir uma autorização ao chefe de polícia da zona, que depois passaria para um ministro do interior e o ministro da segurança, e só depois o aval disso tudo é que a sociedade podia ou não ser criada. Portanto, Kardec teve a necessidade de fazer esse tal pedido de autorização, que é esta carta que aqui está. Foi retirada de um site que eu também não conhecia, que é o Museu do Espiritismo. Tem coisas fantásticas lá. Então, o senhor Dufont, que era o marido da médium Hermans, como se dava pessoalmente com o prefeito da polícia, que era aquele chefe de polícia, encarregou-se de tratar desse caso, portanto, de levar esta documentação e o pedido de autorização para para se poder criar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa autorização também dependia, como eu disse há pouco, do Ministro do Interior, e coube ao General X, não foi dado nome, que era, sem que ninguém o soubesse, simpático às nossas ideias, embora sem as conhecer inteiramente, ao obter autorização. Esta, graças à sua influência, pôde ser concedida em 15 dias, quando, de contrário, ou de ordinário, levava 3 meses para ser dada. O dizer General X também despertou alguma curiosidade. Não dizem o nome, eu depois de procurar e descobrir quem era, percebo. Era o General Charles Marie Espinasse. É isso, não é?
Pronto, ele era o Ministro do Interior e também tinha o cuidado da gestão da segurança. Por isso, e como ele tinha que ser o mais apartidário possível, não podia ser colocado aqui o nome dele. Era essa a causa de ser General X. Mais tarde, na Revista Espírita, de julho de 1859, vem então mencionado o nome verdadeiro do General X, que era Charles Marie Espinasse. Então a sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída e passámos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ele alugara no Palais Royal, Galeria de Valois. O Palais Royal, eu também fui ver porque não sabia o que era, uma mistura de palácio e jardim. Embora nunca tivesse tido exatamente a conotação de palácio, porque nunca viveu lá nenhum rei, apenas de passagem, mas aquilo era um conjunto de galerias, tinha salas, tinha teatro, tinha casinos, tinha uma data de coisas, e era um sítio muito grande. Foi sofrendo algumas modificações, passou por um incêndio, e portanto foi numa loja dessas, um espaço desses que a sociedade ali alugou, e ali foi criado podemos chamar o primeiro centro espírita, na sociedade espírita do mundo. Embora exista, penso também vem na Revista Espírita, não me lembro do ano, uma indicação de uma localidade em Espanha que já fazia encontros, portanto tinham reuniões espíritas também, muito mais cedo, mas não era dentro da doutrina espírita que Kardec criou, e portanto ficou a valer só como sendo, e eu acho que é o primeiro centro ou sociedade, centro espírita do mundo. Então vê-se, portanto, todo o cuidado que Allan Kardec teve com as formalidades legais vigentes em seu tempo, quando a França estava sob o regime autoritário do Imperador Napoleão III, que era sistematicamente vigilante com possíveis associações conspiratórias contra o seu governo, que era aquilo que eu dizia há pouco. Por isso, naquela época, juntamentos de 20 pessoas ou mais não era permitido sob pena de prisão por conspiração contra o Império. Vá lá que a altura da guilhotina já tinha passado, porque senão provavelmente o que calharia a estes senhores seriam guilhotinados com grande facilidade. Isto era o aspecto que teria na altura o Palais Royal, que é uma coisa enorme, com várias galerias, e tinha de tudo um pouco. Se formos depois pesquisar, tinha, como eu disse, desde casinos, desde boates, desde lojas de venda corrente, tinha muita coisa. Então aqui esteve um ano, de 1 de abril de 1858 a 1 de abril de 1859, não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do restaurante do I, no mesmo Palais Royal, na Galeria Montpensier, de 1 de abril de 1859 a 1 de abril de 1860, época em que se instalou num local seu à Rua e Passagem de Santana 59. Formada a princípio de elementos pouco homogéneos e de pessoas de boa vontade, que eram aceitas com facilidade, um tanto excessiva, a sociedade se viu sujeita a muitas vicissitudes que não foram dos menores percalços da minha tarefa. Isto continua em obras póstumas. Aqui vemos e começamos a compreender qual é a dificuldade da criação de um grupo. Vou pegar um bocadinho no exemplo de hoje. Para nós termos um grupo que funcione bem, é preciso que tudo esteja alinhado na mesma direção.
Quando nós vimos aqui às sextas-feiras, às palestras, nós vimos aqui para aprender. Mas temos que nos lembrar de uma coisa muito importante, porque nós, como somos aprendizes de espíritas, já temos alguma noção. Nós somos vibração. Nós somos energia. Não é? Temos uma vibração. E cada um vibra de uma forma. Eu posso vibrar numa frequência, que a Manuela pode vibrar noutra frequência, o Pedro vibra noutra. Então, quando nós chegamos aqui e nos sentamos, a ideia é que consigamos, com o silêncio, nivelar a nossa frequência, para que depois os amigos que estão do outro lado consigam fazer também corretamente o seu trabalho. Porque senão é uma desarmonia muito grande. Esta sociedade e os estudos que eram feitos com poucas pessoas. Ou idealmente seria com poucas pessoas. Porquê? Por causa disto mesmo. Se eu me reunir com 5 amigos e estivermos a conversar as mais fúteis coisas, enquanto um fala, os outros estão calados e estão a ouvir. Mas se eu estiver com 30 amigos, eu consigo falar para os primeiros 6, no máximo 10, e os outros que estão lá ao fundo, às tantas já estão distraídos com outra coisa qualquer, já não estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Por isso é que é fundamental este tipo de reuniões, que vamos ver mais à frente, que são reuniões privadas, requerem que estejamos dentro do mesmo nível de vibração. Não levem a mal por eu estar a dizer isto. Porque o ruído complica, dos dois lados. E eu faço muitas vezes esta comparação com uma igreja. Toda a gente já entrou numa igreja. Quando nós entramos numa igreja, é um silêncio de morte. Raramente se vê alguém a conversar. É verdade ou não? E às vezes isso destabiliza. Por isso é que eu me pus de pé, mas eu não disse nada. Nas reuniões que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas fazia, o facto de eles terem uma sala específica para isso era para que as pessoas se sentissem bem, cómodas, e que enquanto uns estão a fazer o trabalho mediúnico, os outros estão sentados, meditando, orando, elevando os seus pensamentos. E Kardec, quando diz que os elementos eram pouco homogéneos, isto porque quando se começa a misturar muitas pessoas, quando começamos a ter um grupo muito heterogéneo, é difícil. Passa a ser difícil lidar. Não é só aqui, é em todo lado. Quem trabalhou ou trabalha com grupos grandes sabe como é que é difícil lidar com pessoas. É mesmo difícil. E por isso é que ele diz que foi o começo, ou foi sujeito a muitas vicissitudes, mas não foram, para ele, não foram assim os piores. Ele teve outras situações. Então, poder-se-á dizer que a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assim como todo o trabalho sério lá executado, serve de rampa de lançamento do Livro dos Médiuns. A Sociedade é criada antes do Livro dos Médiuns, e vamos já perceber porque é que eu digo isto. É criada antes do lançamento do Livro dos Médiuns, é feito um estudo grave, um estudo muito sério de todas as comunicações, e com isso é criado um manual, que o Livro dos Médiuns é um manual para aquele que vai começar a praticar. E vamos já ver isso também. Então, todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos, com que muitos topam na prática do Espiritismo, se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Lá está. Por isso é que tratar destes assuntos tem que ser tratados mesmo de forma séria, exige conhecimento, exige estudo, porque senão somos facilmente enganados. Porque aqueles que estão do lado de lá são os mesmos que estavam do lado de cá. Aqueles que gostavam de gozar, de trapacear, enganar, estão do lado de lá e vão fazer exatamente a mesma coisa, não se vão tornar santos. E então, tendo este manual, passa a ser um manual em que nós podemos
perceber quando se trata de um embuste ou não, ou pelo menos dá-nos linhas para que possamos ter essa capacidade. Kardec, ao fazer isto, diz que, e vou voltar atrás, ele fala mesmo que todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que a dificuldade dos desenganos, com que muitos topam na prática do espiritismo, se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos, e que à leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Ele está aqui a dizer que, graças à obra, muitos conseguiram evitar esses enganos. E isto aparece por toda a experimentação que Kardec fez, junto dos outros companheiros, durante a sociedade e aqueles estudos que eram feitos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O regulamento completo da entidade foi publicado em O Livro dos Médiuns, conforme eu tinha dito. Está na segunda parte e no capítulo 25. As principais atividades e notas da Sociedade eram publicadas na Revista Espírita. Reeleito sucessivas vezes, presidente da entidade, Kardec lutou para a manutenção da rígida disciplina das sessões e não menos rigoroso cuidado na admissão dos associados. Enquanto isso, nos corredores, muitos de seus correligionários cobravam uma abertura maior da instituição. Pegando aqui outra vez, Kardec, conforme vamos lendo a codificação, percebemos que era alguém muito reto. Portanto, era exigente e tinha uma disciplina muito rígida. Portanto, era alguém que tinha muito cuidado da forma que fazia, daquilo que ia fazer ou era feito. Portanto, admitir os associados tinha que passar por um escrutínio para que não entrasse qualquer um. Eu não posso pegar em alguém que não faz ideia do que é o espiritismo, de como é que funcionam as comunicações espíritas, e pegar nele e colocá-lo numa sessão mediúnica, porque provavelmente ele vai achar que aquilo é... Não, porque é uma farsa. É esta a realidade. Por isso é que o grupo é fechado. Tem que ser alguém que tenha ou que cumpra determinados parâmetros. E ele queria que isso fosse, que fosse bem escrutinado a todos aqueles que entravam. No entanto, nas costas, que é o que se entende aqui, alguém queria abrir isto a mais pessoas, queria fazer de outra forma. Mas isso passa-se ainda aos dias de hoje, porque com frequência alguém tenta modificar alguma coisa. Tenta inserir nas casas espíritas outros géneros de ideias. E, na realidade, aquilo que nós temos que nos manter sempre fiéis é à doutrina espírita na codificação. Alegando sobrecarga de tarefas, porque Kardec não fazia só isto. Além de fazer a revista espírita, ele tinha os livros da codificação, que nos deixou. O codificador chegou a pedir a demissão de suas funções administrativas da sociedade, o que não ocorreu devido ao apelo geral dos membros em favor da sua permanência na presidência. Na Revista Espírita de julho de 1859 também tem lá um discurso de encerramento do ano social e fala um pouco sobre isto. Nas sessões da Sociedade Parisiense eram fechadas ao público, reservando-se aos seus sócios e eventualmente a convidados que fossem previamente apresentados por um membro e autorizados pelo Presidente. A admissão de um associado seguia um rigoroso processo de aprovação que, entre outros critérios, exigia a fiança de 2 membros titulares e conhecimentos prévios da doutrina. Havia então 2 tipos de associados, o membro titular e o associado livre. Isto também está no artigo 4 e 5º. São 29 artigos. Nós vamos falar só dos primeiros, porque senão dava muitos slides. E este é o aspecto dos cartões, tanto do membro titular e do associado livre.
No intuito especial de colher a instrução moral a partir de acontecimentos cotidianos, as sessões da Sociedade Espírita de Paris promovia evocações e entrevistas junto a espíritos envolvidos com as questões propostas, além de eventualmente receberem manifestações mediúnicas e espontâneas. Desde dissertações de músicos como Rossini e Mozart, de astrónomos como Galileu, de médicos como o Dr. de Meral, não sei como é que se diz, e de Hahnemann, pai da homeopatia, de personalidades como Erasto, este acho que é do nosso conhecimento, portanto, discípulo do apóstolo Paulo, os filósofos Santo Agostinho e Jean-Jacques Rousseau, não confundir este Santo Agostinho com aquele que a Catarina falou aqui atrasado, além dos anónimos em geral. Muitos não davam nomes. Mas pelo estudo, pela experiência, se conseguia separar o que eram comunicações verdadeiras daquelas que seriam embustes. A sociedade tratou dos mais diversos assuntos que de alguma forma estivessem ligados ao espiritismo. Desculpa, mas isto hoje vai ser um bocadinho a ler. Isto é uma história, é história, não é? É história. Com atuação marcante na sociedade, o espírito de São Luís era o patrono da entidade. Era o santo católico e dos padroeiros de França. Luís IX, e foi o 42º rei francês em 1226 até à sua morte, e é lembrado com muito respeito pela sua bondade, prudência no tratamento das questões e zelo pelos valores cristãos. Portanto, vemos aqui quem era ou quem tinha sido São Luís. Em face destas credenciais biográficas e da presteza do espírito aos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era frequentemente a este quem Allan Kardec evocava para intermediação esclarecedora acerca das mais distintas proposições e problemas ali em debate, pelo que o Presidente da Casa não se furtava em agradecer constantemente. Portanto, São Luís era o mentor da Casa, e vocês podem perguntar se esta Casa também tem um mentor. Sim, tem um mentor. E tem trabalhadores também. Dona Virgínia Lousado Faria. Quando desencarnou, passou a assessorar aqui esta casa. Ela vem dos princípios, das reuniões, passou a assessorar a casa junto com uma quantidade de irmãos que trabalham em nome de Deus e que vão ajudando todos nós, encarnados e desencarnados, os que estão bem e os que não estão menos bem, que estão menos bem, familiares, amigos, aqueles que nós trazemos quando vimos para aqui e os que ficam lá fora. Todos eles são ajudados de alguma forma. Até nós temos uma espécie de mentor, que é o nosso anjo da guarda, que nos acompanha e que nós ouvimos quando abrimos campo para o ouvir. Nem sempre estamos na disposição de ouvir e é mais fácil ouvir o diabinho do que o anjinho. Temos sempre tendências para as coisas más. Há-de-se lá perceber porquê. Mas a doutrina explica. Não queremos terminar o ano. Isto é um agradecimento de Kardec ao mentor. Não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos bons espíritos que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos sobretudo a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção à sociedade que tomou sobre seu patrocínio foi evidente e que, assim esperamos, terá a bondade de continuá-la, rogando-lhe que nos inspire a todos os sentimentos que dela nos torne dignos. Podemos dizer que isto era uma prece de final de trabalhos, agradecendo ao mentor pela ajuda prestada à casa. Aquilo que nós fazemos aqui, no final da palestra e no final dos trabalhos, agradecemos sempre a todos os bons espíritos que aqui estiveram presentes pela ajuda que prestaram.
isto seria uma imagem de São Luís enquanto 42º rei. E eu decidi trazer-vos também para termos ideia de como seria na altura. Regressando ao livro dos Médiuns e continuando a falar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, voltando novamente ao primeiro artigo, reparem que Kardec começa logo, no primeiro ponto, a dizer a que é que se propõe. Estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Tudo o que é políticas e controvérsia religiosa e económica não serve. Não serve? É colocado de lado. A ideia dele é o estudo científico. Podemos dizer que Kardec era um grande estudioso e era um científico. Por isso é que ele tinha sempre estes métodos todos. Ele era, se calhar vou fazer mais geneira, era discípulo de Pestalozzi, não era? Não. É isso. Não é? Peço desculpa, mas só saber que às vezes tem que ir buscar aqui ao dicionário, não é? Porque são muitos anos e às vezes a gente pesca daqui um bocadinho. Toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No artigo 2, fala da sociedade que se compõe de sócios titulados, de associados livres e de sócios correspondentes. Portanto, eram os 3 tipos de sócios. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoa residente na França ou no estrangeiro que, pela sua posição ou pelos seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. No ponto 3, é aquilo que mais nos interessa a nós. A sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem com os seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos. Se cria uma sociedade de parisiense, pode ser outra qualquer, de estudos espíritas, como é lógico, aqueles que se vão associar são aqueles que têm interesse naquilo que se lá vai fazer. Faz sentido. E com o objetivo dos seus trabalhos. As que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de nesta se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que se perca tempo em discussões inúteis. Não vale a pena discutir, porque senão tornamos igual ao outro. Então, faz-se aqui a separação dos que são admitidos, que é aqueles que realmente querem aprender a doutrina, que já conhecem, que se acham ou que são iniciados na ciência espírita, ou que estejam realmente com muita vontade de aprender. Aqueles que venham com o objetivo de destabilizar não faz sentido e então seriam excluídos. Mas mesmo assim tem que passar por um escrutínio motorano. A pessoa tem que ter direito à defesa, tem que ser pelo menos 3 a decidir. Estava eu há um bocadinho aqui a ler isso. Não é excluir assim, não gosto, sai, não é assim. A pessoa também tem direito à defesa. Se já era membro, tem direito à defesa. Se não era, obviamente, isso põe-se de lado. Mas Kardec queria tudo muito direitinho, seja para um lado, seja para o outro. Se é para ser direito, façamos à moda de Kardec. Por isso é que existem muitos centros espíritas criados aos dias de hoje, ainda seguindo estas regras e estes artigos que Kardec deixou. Porque eles são atuais aos dias de hoje. Kardec estava já muito adiantado. Se vocês quiserem ler os artigos, vão perceber facilmente, até a esquematização é bestial. Ele fala na primeira parte, fala das regras e condutas e como é que se vai criar, quem é admitido e quem não é. No segundo grupo de artigos, fala da administração. O terceiro fala
das sessões, como é que as sessões são feitas, em que horário é que é feito, é sempre naquele dia, se não foi, tem que ser comunicado e qual é o motivo. E depois tem assuntos diversos. E estamos a falar há 165 anos atrás. Tudo muito direitinho. Então, a todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e vão proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Num grupo sério, em que se vai fazer um estudo mediúnico. Como eu disse, nós somos vibração e temos que estar todos alinhados. Tudo tem que apontar para um sítio. Como é lógico, quando se trata de um grupo, 20, 30, 40 pessoas, seja a quantidade de pessoas que for, eu não me consigo dar bem com todos da mesma forma. Isso é perfeitamente normal, acontece na família. Desde que isso não influencie o trabalho. Eu posso ser educado com todos, posso falar com todos, posso conviver com um ou outro, mas no trabalho temos que ser fiéis àquilo que se vem fazer. E era isto que Kardec queria. Mas também foi isso que ele combateu enquanto lá esteve, porque havia quem não quisesse que assim fosse. No artigo 4, para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao Presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui alguns conhecimentos espiritistas. Segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. E terceiro, o compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. Se já tenho alguns conhecimentos ou não, quais são as minhas convicções e se pretendo seguir as regras ou não. Este pedido será submetido à Comissão, de que fala o artigo 11, que nós não vamos falar, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento ou o indeferimento. Vai aceitar, não aceitar, ou adia a entrada desse elemento. Dizendo-nos que o adiamento é de rigor, com relação a todo o candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Lá está, por isso é que não podemos ter numa reunião privada quem não tem conhecimentos. Senão não vai entender nada, não vai perceber e sai de lá mais confuso do que qualquer outro. É preciso assistir às palestras, é preciso fazer leitura, é preciso estudar, é preciso pegar um dicionário, porque as palavras às vezes são difíceis, a gente não entende. Mesmo eu estou aqui há pouquíssimo tempo, às vezes leio, entendo de uma maneira, se ler amanhã já entendo de outra. Imagina alguém que não tenha conhecimento nenhum e de repente se vê num estudo mediúnico com comunicações, não vai perceber nada. E isto é válido para outras coisas quaisquer. É a mesma coisa que eu pego em mim, que não percebo nada de francês, não sei falar, por acaso nunca tive jeito com a língua. Se me enfiarem numa sala de francês, eu vou lá ficar. Mas se me puserem em alemão, em inglês, eu aí já sabe. E aqui é a mesma coisa, tudo requer estudo, não pode ser feito assim com facilidade, tudo requer estudo mesmo. Os associados livres só o serão durante o ano em que tenham sido aceitos. E para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. No artigo 5º, vamos falar do sócio titular. Portanto, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre. Lá está. Para sermos um sócio titular, primeiro temos que passar um ano, entre aspas, de probação, para aprender o que é a doutrina, para depois, então, sim, termos acesso a mais qualquer coisa. Voltando à escola, eu não posso ir direto para a 4ª classe
se eu não passei nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira. A não ser que eu fosse um prodígio, mas numa ordem natural das coisas, seria assim. Tenho assistido a mais de metade das sessões, portanto tenho esta obrigação, portanto tem que ser alguém que seja assíduo e dar durante a esse tempo provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias, para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Até aqui nós temos a palavra caridade. Os associados livres que hajam assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos como sócios titulares se, ao demais, preencherem as outras condições. E agora, para que possamos perceber, se pudesse retratar, seria mais ou menos assim. Por isso é que eu há bocadinho falei. Se nós entramos desarburados e não conseguimos manter uma certa estabilidade no ambiente, é quase, imaginem um lago, está água serena, e chega alguém e é como se caísse uma pedra, vai fazer ondinhas, vai destabilizar o lago, e o lago vai ter um tempo para retornar à posição que estava de antes. Por isso é que é preciso ter esse cuidado. Não é por mal, isto é para nós aprendermos também. E não me levem mesmo a mal. Essa harmonia, temos aqui depois os médiuns a trabalhar e os médiuns de apoio, que são aqueles que estão com os pensamentos elevados, orando, pedindo ajuda. Às vezes um amigo mais sofredor que vem em agonia, nós pedimos ajuda. Se nós pudéssemos ver aquilo que sai de nós para ajudar as entidades que aqui estão presentes a receber a comunicar e a receber a ajuda, vocês mudariam de opinião com relação às nossas atitudes. Atitudes, conduta. É muito importante. Este trabalho é lindíssimo. E está ao alcance de todos que queiram estudar. Deixo esta mensagem de um espírito que também não deixa o nome e está em obras póstumas também. Fala no futuro do espiritismo. O espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres objetos de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Com certeza haveria muito mais para falar sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esta foi a bibliografia que eu utilizei. Se quiserem ver, eu recomendo. Pela questão documental, o Museu Online do Espiritismo é muito interessante. Tem lá documentos muito interessantes. Desde cartas do pedido de autorização, entre outras cartas que Kardec fazia. Tem lá muita coisa mesmo interessante. Porque o Espiritismo é isto, é estudo. Seja dentro de um estudo mais privado, seja em casa, seja onde estivermos. E os nossos exemplos vão sempre trazer coisas benéficas aos outros.
aqueles que vão andando connosco diariamente, colegas de trabalho, familiares, acabam, se nós conseguirmos passar o exemplo, acabam eles próprios por se modificar também. Eu já contei aqui isto há uns anos atrás, mas vou dizer novamente porque acho importante. No regresso de uma prova que eu fui fazer, vinha de carro com um amigo e ele vinha-me a fazer uma data de questões e dizia: pá, tu estás diferente. Estou diferente. Eu primeiro pensei que tinha feito alguma coisa má com ele, não me lembrava, mas estás diferente, tu não és o mesmo. Mas eu não sou o mesmo porquê? Mas não és, pá. Tu fumavas, não fumas. Fazias isto, fazias aquilo, agora não fazes. Então, olha, agradeço à doutrina. Nos vai abrindo os olhos, vamos aprendendo coisas com elas. E também com os irmãos que se comunicam do lado de lá. Porque a aprendizagem é feita de lá para cá. São eles que nos ensinam. É o exemplo deles que nós vemos nas comunicações, aqueles mais sofredores, que temos que pegar nesse exemplo e colocar em prática para nós não sermos iguais, nem piores. Este era o trabalho de hoje. Não sei se querem fazer questões. Aqui o Sr. José António responde. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto. Agradecer ao Mestre amado, Jesus, aos benfeitores deste lar, à nossa mentora, a todos os trabalhadores que nos ajudam e auxiliam constantemente nas nossas vidas, nos trabalhos que aqui executamos, nos ensinamentos, nas aulas, no atendimento fraterno. Agradecendo aos amigos sempre, com humildade, porque nada somos. Vamos caminhando, Senhor, no deserto da dor, da infelicidade, caminhando na Tua direção, para que com o aprendizado da doutrina ela seja luz, seja a água, seja a frescura que nós necessitamos, para que a passagem pelo deserto seja um instante, que esse instante nos leve até Ti, Senhor. Obrigado, Mestre amado, por tudo aquilo que fazes por todos nós, por toda a humanidade. Te pedimos que nos possas acompanhar até casa, que abençoes os nossos familiares, o nosso lar, os nossos filhos. E que possamos hoje, Senhor, sentir um pouco do Teu calor. Obrigado, Jesus, por tudo. Fica connosco, hoje e sempre. Que assim seja.